The name Saul means great one. O nome Saulo significa o grande. The name Paul means little one. O nome Paulo significa o pequeno. While making this film, Ao fazer este filme, I learned that by changing one letter, aprendi a mudar uma minúscula letra we can become great now. para que possamos nos tornar grande aos olhos de Deus. It requires us to be little Mas isso exige que sejamos pequenos, if we wish to be great. se quisermos ser grandes. This is the way of the saints. Este é o caminho dos santos, This is the way of the holy. este é o caminho do sagrado. E é assim que Saulo se tornou São Paulo. Callings come. O chamado vem quando menos esperamos. I remember mine vividly. Eu me lembro do meu vividamente. I had this experience. Eu tive a seguinte experiência. I was 19 years old, sitting in a movie theater. Aos 19 anos eu estava sentado em um cinema em minha cidade, em Mount Vernon, Washington. The movie had ended. O filme acabou There in the darkness, e lá no escuro, threaded only by my basket. com a única companhia da minha bola de basquete na poltrona ao lado, eu tive uma sensação no meu coração. Me fez pensar que eu deveria ser um ator, que é para isso que Deus me chamou. Era isso que Ele queria de mim. Claro, minha sensibilidade racional interveio. Eu não sabia nada sobre atuar sem agente, sem empresários. Eu não consigo memorizar nenhuma letra nem para salvar a minha vida. Ainda assim, uma inspiração veio. Eu senti o chamado. Saltamos mais adiante a primavera de 2000, o papel de Edmond Dantes, de Conde de Monte Cristo. Foi uma nova adaptação do clássico Dumas. Um período muito estressante. Pela primeira vez na vida eu senti o que é ser um ator principal e eu me encontrei em tudo que eu queria, em tudo que eu almejava alcançar por tanto tempo. Tudo nesse filme foi uma batalha. Meu personagem, Edmond Dantes, está preso injustamente. Tanto no livro quanto no filme, com uma pedra ele escreve na parede: Deus me fará justiça. Contudo, contra ele, aquele homem solitário compromete-se a libertar-se e vencer o mal, incluindo o mal que vive nele. Há uma cena maravilhosa entre Edmund e outro prisioneiro, um sacerdote, interpretado pelo talentosíssimo Richard Harris. No fundo do poço da depressão, em um mundo de total desespero, quando o sacerdote está à beira da morte, ele se dirige a Edmund e diz: sua lição final. Não cometa um crime pelo qual você está sendo condenado. Lembre-se que Deus diz que a vingança é dele. Eu olhei para baixo e disse: mas eu não acredito em Deus. Ele diz: isso não importa, Edmund. Ele acredita em você. Deus ama cada um de nós pessoalmente. E Ele está lá para nós. Mesmo nos momentos mais profundos do nosso desespero. Depois de filmar o Monte Cristo, inexplicavelmente eu recebi um telefonema de Mel Gibson. Meu agente não ligou para ele, meu empresário não ligou, eu não o conhecia. Eu não sabia quem era Mel Gibson. Eu não estava tentando um papel porque ninguém sabia que ele tinha um projeto. Mel Gibson, ele quer que eu faça o papel de Jesus Cristo. Ele queria um cara com as iniciais JC, que tenha 33 anos, para interpretar Jesus Cristo. Isso é uma coincidência? Eu acho que não. A sua vida é uma coincidência? Tudo acontece por acaso? Talvez algum de vocês estejam deprimidos ou confusos, incertos sobre o futuro, sofrendo uma dor. Não é o momento de desistir, nem de se deixar levar. Quando eu estava lá em cima da cruz, aprendi que seu sofrimento estava na nossa redenção. Lembre-se que o servo não é maior que o mestre. Cada um de nós deve carregar nossa própria cruz. Há um preço pela nossa fé, pelas nossas liberdades. Eu fui literalmente açoitado, chicoteado, crucificado, atingido por um raio. Sim,
a cirurgia em um coração aberto. É o que acontece depois de 5 meses e meio de hipotermia. Um dia, durante as filmagens, meu braço estava preso sobre um feixe pesado e de repente alguém puxa na outra direção. Torceram meus músculos e o ombro é deslocado. Eu caio ao solo e minha cabeça bate na areia. E esta cena permaneceu no filme. Mais adiante no filme, o próprio Jesus experimenta o deslocamento do seu ombro. É uma dor como isso é sentida. Todos os dias eu tive que levantar a minha cruz. Foi como uma penitência. Meu ombro estava rasgando, ficando em carne viva, e hora após hora pesava cada vez mais. Mas se isso tivesse sido filmado no estúdio, você nunca teria visto essa intensidade. Esse sofrimento fez minha representação na paixão de Cristo, assim como o sofrimento faz em nossas vidas. Agora alguns de nós, e você os conhece, agarra-se a um falso cristianismo de palavras bonitas. Eu chamo isso de Jesus feliz e a glória. Irmãos, houve muita dor e sofrimento antes da ressurreição, e seu caminho não será diferente. Então abrace a sua cruz e corra em direção ao seu objetivo. Eu quero que você entre neste mundo pagão. Eu quero que você entre neste mundo pagão e confesse descaradamente a sua fé. O mundo precisa de guerreiros orgulhosos, animados por sua fé. Guerreiros como São Paulo e São Lucas, que arriscam seus nomes e reputações para levar a sua fé, seu amor por Jesus ao mundo. Deus está chamando cada um de nós, a cada um de vocês, para fazer grandes obras. Nós não respondemos e ignoramos a sua voz como se fosse alguma coisa passageira. É hora da nossa geração atender ao chamado de Deus que nos exorta. Ele nos exorta e nos entregamos inteiramente a Ele, para que a sua mão gentil guie você na estrada. Mas primeiro você tem que se comprometer, rezar, jejuar e a meditar nas Sagradas Escrituras, e comprometer-se a levar o Santíssimo Sacramento a sério, porque vivemos em uma cultura que está em declínio, em perigo de sucumbir aos nossos excessos. O mundo inteiro está imerso no pecado, mas no silêncio do nosso coração, Deus nos chama, cada um de nós, para entregar-se inteiramente a Ele. E quantas vezes ignoramos isso? Ignoramos a sua doce chamada. O grande santo Auschwitz, São Maximiliano Kolbe, disse que a indiferença é o maior pecado do século XX. De fato, meus irmãos e irmãs, é o maior pecado do século XXI. Temos que nos livrar dessa indiferença, dessa tolerância destrutiva para com o mal. Somente nossa fé e a sabedoria de Cristo podem nos salvar. Mas isso requer guerreiros, prontos para arriscar as suas reputações, seus nomes e até a própria vida pela verdade. Separe-se desta geração estragada e corrupta. Seja santo. Você não foi feito para se encaixar, você nasceu para se destacar. Agora em nosso país, estamos felizes em nos deixar levar. Nós temos um culto à liberdade agora, em que todas as opções são as mesmas, quaisquer que sejam as consequências. Você acha que isso é realmente liberdade? O grande Papa João Paulo disse: democracia não pode ser mantida
sem qualquer obrigações específicas. Verdades morais sobre a sociedade. A questão fundamental colocada por uma sociedade democrática é a seguinte: como devemos viver juntos? Buscando uma resposta para esta pergunta, pode a sociedade excluir verdades morais e razões morais? Toda a geração americana precisa saber que a liberdade existe, não para você fazer o que você quiser, mas para que você tenha o direito de fazer o que quer. Essa é a liberdade que eu quero para você. Que seja livre do pecado, livre de suas fraquezas, livre da escravidão imposta a nós pelo pecado. Essa é a liberdade pela qual vale dar a vida. Isso me lembra o que Mel Gibson disse em seu primeiro filme Coração Valente, o vencedor do Oscar. O mesmo que ele disse ao seu exército desorganizado. E eu digo a vocês essa noite: vejo um exército inteiro de meus compatriotas aqui desafiando a tirania. Vocês vieram lutar como homens livres. E livres vocês são. O que vocês farão sem a liberdade? Vocês lutarão? Um homem diz: não, correremos e viveremos. Sim, lutem e talvez morram. Corram e viverão. Pelo menos por enquanto. E morrendo em suas camas daqui a muitos anos, estariam dispostos a negociar todos os dias daqui adiante, por uma única chance, apenas por uma chance de retornar aqui, que podem tirar nossas vidas, mas nunca tirarão nossa liberdade. Todo homem morre, nem todo homem realmente vive. Você, eu, todos nós devemos lutar pela essa liberdade autêntica e viver por Deus. Devemos viver por Deus e com o Espírito Santo como o seu escudo e Cristo como a sua espada. Junte-se a São Miguel e a todos os anjos e envie Lúcifer e todos os seus demônios de volta para o inferno. Saulo significa o grande, o que quer dizer que Paulo significa o pequeno. Então, se quiser... The name Saul means